Sejam todos muito bem-vindos. Nós teremos aqui um encontro de formação cultural com jovens de toda a região. Portanto, eu vou entender que quem tiver interessado em participar desse projeto não serão espectadores, serão participantes. E para participar, nós precisamos respeitar a lei de distanciamento, nós precisamos respeitar a lei de saúde pública decretada pelo governo de Mato Grosso e que nós devemos cumprir. Em função disso, quem tiver interessado em participar desse projeto, já temos aqui algumas inscrições, por favor, tem o Carlinhos ali, que está com o medidor de pressão, é lei, e passa por ele, entra ao nosso espaço e participe desse projeto conosco. Nós teremos hoje uma palestra, a gente vai fazer essa palestra e em seguida nós abriremos, eu tenho aqui umas fichas de inscrições, vocês preencherão a ficha de inscrição e quem tiver interessado em continuar com esse projeto, a partir de amanhã, ou seja, amanhã, depois e até domingo, nós teremos essa atividade aqui no Antônio Geraldini, ok? Quais serão as nossas atividades? Nós teremos curso. Curso porque nós vamos apresentar pessoas que fizeram a diferença, pessoas que escreveram, pessoas que estudaram e que trouxeram para a gente informações e que a gente quer mediar, a gente quer socializar, partilhar com vocês esses conhecimentos de brasileiros que fizeram a diferença, ok? Isso amanhã. Na próxima sessão, ou seja, depois de amanhã, a gente vai continuar a fazer, só que aquilo que já combinamos, que será amanhã, isso nós iremos combinar amanhã. Hoje nós faremos o seguinte, faremos a inscrição, assistiremos uma palestra e em seguida a gente vai continuar com o nosso trabalho. Portanto, eu convido a vocês a assistir com a gente essa palestra que o Matheus vai auxiliar a gente. Só que antes da gente começar, eu tenho uns agradecimentos. Primeiro, ao Papai do Céu, por propiciar, por facilitar mais uma vez, né, a oportunidade de estar fazendo o que eu gosto e também de estar vivendo por meio daquilo que eu faço. Agradeço a Lei Aldir Blanc de Mato Grosso, o governo de Mato Grosso, a Secretaria Municipal de Cultura de Rondonópolis e as pessoas que participaram de tudo isso aqui para que isso tornasse realidade. Então agora a gente vai, Matheus, por favor. Esse é o projeto Minas de Cultura. Okay. Por que que eu cheguei até o bairro de vocês? Porque, primeiro que eu sou da região, e eu não gosto de ficar passivo vendo as coisas acontecendo e eu parado sem fazer nada, apenas me divertindo sem participar. Eu acho que o que é interessante é a gente participar, porque a gente cresce e a gente também acompanha o crescimento. É por isso que eu estou desenvolvendo esse projeto na minha região, porque eu quero ver a minha região não crescer, desenvolver e também desenvolver
o sujeito de cada pessoa, a humanidade de cada pessoa, né? Meu nome é Daniel Horas, eu sou habilitado em artes cênicas, com habilitação profissional no ano de 2000. Eu sou especialista em didática do ensino superior. Isso me dá capacidade e a competência de estar fazendo isso para vocês, tá? Além disso, eu entendo de culturas por meio do curso que nós fizemos de turismo. Portanto, sou turismólogo, também produtor cultural e morador do Padre Lota, vizinho de todos vocês. O Padre Lota, assim como Antônio Geraldini e toda a nossa região, sabemos que está se desenvolvendo, mas será que nós estamos desenvolvendo também? Isso a gente vai discutir daqui para domingo. O que é deles e o que é nosso? A gente vai ter essa discussão daqui até no domingo, ok? O que motivou-me a fazer isso aqui, a estar aqui falando para vocês? Todos nós temos, mesmo que alguém tente apagar, mesmo que alguém tenta desviar, mesmo que alguém tente não nos fornecer e não gerar em nós, eu tive um sonho de criança. E quem não tem algum sonho na vida? E quem não tem um sonho e que não realiza? E quem não tem um sonho e que deixa de realizar porque por N fatores? Eu não consegui deixar isso passar. Eu descobri que trabalhar com culturas, trabalhar com arte era a minha vocação desde há 45 anos atrás, aqui em Rondonópolis, cidade que é minha, onde eu nasci e onde eu sou morador até hoje, exceto alguns anos que eu fui para São Paulo, fiz faculdade em São Paulo, Rio, enfim. Todos nós temos as nossas andanças, mas estou de volta às minhas raízes, exatamente para fazer o que eu gosto, e graças ao Papai do Céu, hoje eu estou vivendo do que faço. Eu sublinhei, eu faço questão, porque esse projeto é direcionado a crianças de 12 a 17 anos. Mesmo sabendo que tem muitas crianças aqui assistindo, que nem sempre eles vão conseguir entender o que nós vamos falar neste momento, é por isso que a gente determinou um público-alvo de 12 a 17 anos. Eu sublinhei aqui o começo com a venda de pirulito no Circo Lambari. Eu era moleque, eu era uma criança assim como um dos menores aqui, e eu descobri que eu gostava de ver a magia do palhaço, eu gostava de ver a magia do malabarista, do mágico, e eu gostava de ver a magia acontecendo na minha volta, na minha vida, e lá estava eu. Eu vendia pirulito e em troca disso eu assistia ao espetáculo do circo. E certo dia, há 40 e poucos anos atrás, um dos atores caiu da arquibancada do circo, quebrou o braço, e foi um homem lá que eu não sei quem é, e pegou o vendedor de pirulito para substituir o cara, para fazer um papel de ator naquele momento. Naquele momento eu descobri que lidar com culturas e lidar com arte era a minha vocação, e eu nunca mais deixei isso sumir e desaparecer da minha vida. Por isso, tudo que me aconteceu até hoje me trouxe aqui, e espero continuar eu me conhecendo, eu me desenvolvendo, porque tudo isso que faço é para eu que eu estou fazendo, é eu que estou me descobrindo, é eu que estou me conhecendo, é eu que estou me desenvolvendo. Vocês só estão, por enquanto, de espectadores. Espero somar, espero formar uma corrente de desenvolvimento humano por meio das artes e das culturas. Essa é o convite que eu deixo. Ok, mano, pode ir, por favor. Quais foram as minhas escolhas e as minhas influências?
foram todas que vocês tiveram. A primeira coisa que eu percebi foi a influência dos meus pais, porque sabemos que os pais são importantes na vida, mas os pais não somos nós, os pais são os nossos pais, não são nós. Os professores, os padres, os políticos, os publicitários e as mídias sociais, os patrões, a pornografia, tudo isso levou a gente a ver como está lá fora e como estamos nós. Já paramos para perceber, já olhamos no espelho e já chegamos a perceber que não existe apenas um rosto, existe um monte de emoções, existe complexo da vida humana, existe sentimentos, existe habilidades, existe coisas boas, existe coisas que a gente não compreende. E por que que isso está acontecendo em nossas vidas? Nós perguntamos isso para o Google ou nós perguntamos isso para a gente? Esse é um dos fatores que me trouxeram a desenvolver Minas de Cultura, para a gente criar uma roda de conversa e perceber o que eu penso em fazer, onde eu quero estar daqui a tantos anos, qual é o meu sonho, qual é a minha habilidade. Eu tenho habilidade, eu sei me manifestar, me comunicar de alguma forma. Ninguém nunca nos perguntaram isso, nem os professores, porque nem os professores estão preocupados ou habilitados para desenvolver a mente humana, porque quando chegamos na sala de aula, a primeira coisa que nos fazem, entra, senta e fica quieto. Nós nunca nos manifestamos através das nossas escolas. É por isso que Minas de Cultura vem servir para fortalecer esse meu eu e essa minha expressão que é só minha. Não é uma expressão adquirida, não é uma expressão absorvida, é uma expressão que é minha, é um sonho meu e é um sonho que ninguém vai tirar, e é um sonho que eu vou levar avante, e é um sonho que eu vou desenvolver, e é isso que eu vou ser daqui a 20, 30, 40 anos. E é isso que eu sou hoje, porque um dia eu sonhei e hoje eu estou aqui fazendo isso. Faço isso para mim, porque eu sinto feliz em estar fazendo isso. Tenho certeza que Mato Grosso vai me assistir, que um pouco do Brasil vai me assistir. Mesmo aqui, nós ainda não temos compreendido toda a profundidade de um projeto que é Minas de Cultura. Nós podemos, nós somos habilidosos, mas ninguém faz isso em nós. As pessoas escondem isso da gente. Eu não penso em fazer isso, não sou político, eu sou um cara que pensa em desenvolver habilidades humanas, penso em trabalhar com culturas, penso em trabalhar com o desenvolvimento do sujeito. É por isso que eu estou aqui e estou compartilhando com vocês, para a gente participar desse projeto Minas de Cultura e para a gente sair daqui melhor do que chegamos. Por isso eu faço um convite que depois façamos as nossas inscrições, entramos para o nosso espaço e a gente vai crescer juntos. Não tem nada pronto, tudo é construído coletivo. Esse é o bom do Minas de Cultura. Ok, Matheus? Quais são os nossos objetivos nesse projeto Minas de Cultura? Que quando colocamos para o governo de Mato Grosso, eu esqueci de mandar um documento e foi o Conselho Estadual de Cultura e quis me desabilitar, porque eu fui inadimplente com os documentos. Mas quando eles viram que o meu objetivo era discutir cultura, arte, periferia, bairro, manifestações artísticas, eles falaram: cara, é isso que nós precisamos, é disso que o nosso bairro precisa, é disso que o sujeito precisa, e é isso que não tem. Não temos nem espectadores para isso, porque a metade não quer e a metade não interessa. É preferível
encontrar uma cultura pronta, ser passivo, assistir, do que ser protagonista, de fazer a própria história, de pegar a tua vida, as tuas rédeas e ir para onde você quiser, não para onde te mandam. É por isso que eu estou aqui compartilhando com vocês, e eu espero que a partir de amanhã isso aqui esteja cheio de pessoas, ou seja, até o limite de 20 pessoas, para a gente dar andamento à nossa oficina. Eu coloquei mais um objetivo no nosso projeto: onde a periferia se encaixa no processo cultural brasileiro. Nós nunca discutimos periferia enquanto brasileiro, enquanto mato-grossense, enquanto sujeito da terra. Nós achamos que o nosso mundo é só o nosso quadrado. Não! É muito mais amplo e ninguém acorda a gente para isso. É por isso que esse projeto foi feito, é por isso que esse projeto foi aprovado, e é por isso que a gente fez o seguinte: vou fazer o projeto, vai ser gravado e vai ser partilhado. Esse aqui é pensando também em vocês, brasileiros. É pensando em vocês, mato-grossenses. Eu sou apenas um cidadão de Rondonópolis, preocupado com o sujeito brasileiro e com a transformação do brasileiro, mas em um brasileiro melhor. Fique com a gente, nos acompanhe e vamos nos desenvolver juntos. Ok? E por fim, pessoal, eu coloquei o que são deles e o que é nosso. Tudo isso que nós estamos fazendo é nosso, pertence a nós, ou alguém quer trazer para nós e impor para nós e fazer com que a gente consuma. Não sabemos. Até é importante, até é legal, mas será que não tem um espaço para a gente se manifestar também? Não tem espaço para a gente aprender a se manifestar também? Enfim, isso nós vamos ver juntos. Eu tenho toda uma metodologia, todo um plano para a gente certamente sair daqui melhor que o que chegamos. Ok, Mateus? E por fim, eu vou dar um tempo de 20 minutos para vocês. Quem estiver mais longe, por favor, se aproxime, não precisa ficar perto, mantenha o distanciamento. Mas eu gostaria que quem tivesse interessado ficasse mais para frente, porque eu vou passar um vídeo agora de 3 pensadores, de 3 humanos que fizeram a diferença, e a gente vai trazer. A gente trouxe para cá, a gente vai assistir, e depois que a gente assistir, aí a gente vai voltar a conversar. Portanto, eu gostaria que vocês tivessem uma boa leitura desse vídeo. Afinal, acho que, Mateus, 10 minutos? 10, 15 minutos. Tem gente que assiste a novela inteira. Tem gente que faz uma coisa o dia inteiro. E o que é que nós ganhamos com isso? Qual foi o processo de desenvolvimento das nossas habilidades, do nosso conhecimento? Aqui nós temos a chance em 10 minutos de mostrar para a gente o que a gente vai ver. Portanto, um bom filme para vocês. Daqui a 10, 12 minutos a gente volta a conversar, e eu vou ficar aqui mais o tempo que for preciso para a gente fazer as inscrições, e a partir de amanhã a gente vai começar. Antes, porém, Mateus, eu vou falar que no final dessa inscrição, no final dessa oficina, nós temos aqui um certificado. Liga, por favor, ali não. Nós temos aqui um certificado, que esse certificado ele é válido em qualquer universidade. É um certificado que leva o nome do governo de Mato Grosso. É um certificado para quem entende de educação, para quem entende de cultura. É um certificado que está assinado por pessoas que vai fazer a diferença de vocês mais adiante. Vale a pena participar de uma oficina de formação cultural dessa natureza.
Portanto, pessoal, você que está em casa e quiserem se manifestar com a gente de alguma forma, a gente pode estender esse projeto para todos os bairros. Por que eu pedi esse projeto para a minha região? Porque é mais cômodo para a minha pessoa, que eu não tenho uma grande equipe de trabalho, porque eu não tenho uma grande produção, porque eu não sou um grande técnico, porque eu sou um produtor cultural que não tenho dinheiro, assim como o pessoal de Rio de Janeiro e São Paulo. Mas eu consigo fazer a minha diferença do meu jeito, porque foi o jeito que eu aprendi de transformar a humanidade. Portanto, esse certificado vai ser interessante na vida de vocês. As pessoas vão receber uma camiseta igual a essa, Minas de Cultura, com o nome do governo de Mato Grosso, que não é fazer política, mas é algo que Mato Grosso precisa. É algo que Rondonópolis precisa. Rondonópolis tem quase 300 mil pessoas e vocês nunca tiveram um curso aqui nesse bairro de formação cultural. Nunca tiveram um espetáculo neste bairro. Nunca. Gente, vamos parar de crescer. Vamos dar oportunidade para o nosso desenvolvimento. É por isso que nós estamos aqui, mas com toda humildade, esperando que o nosso projeto seja aceito nessa região. Okay? Vai ter um lanche amanhã, a partir de amanhã, vai ter um lanche, até colocamos aqui, que teremos, são 3 horas de oficina, vai começar às 5 horas da tarde, vai terminar às 8 horas da noite. Se tiver uma pessoa aqui, é com essa uma pessoa. Se tiver 20 pessoas, serão com essas 20 pessoas. Eu não estou preocupado com quantidade, não precisa vir se não quiser. Mas quem quiser, venha preparado para se desenvolver. Venha preparado para sair daqui melhor que o que chegaram. Ok? Fica a dica. É só até domingo. Vão receber também uma ajudinha de custo, que não é de 10 reais não, não é de 20 reais, não é de 30, não é de 40, não é de 50, não é de 60, é muito mais que isso. No término do nosso curso, vocês receberão essa ajuda de custo, que no ato da inscrição vocês vão ficar sabendo. Portanto, quem participar desse projeto, vão receber para produzir conhecimento. Já aconteceu isso antes em Rondonópolis? Enfim, então agora a gente vai assistir a essa palestra para em seguida a gente finalizar o nosso propósito deste primeiro dia de oficina de Minas de Cultura. Ok? Obrigado, Matheus. Vou passar lá o vídeo. Afinal, o que é cultura? Para quem quer entender um pouco mais e não achar que cultura é algo que está fora do seu alcance. Segundo a Wikipedia, cultura é uma palavra que vem do latim cultura e pode ter diversos significados. Na antropologia, entende-se que cultura é todo aquele complexo que inclui conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Na Roma Antiga, a origem da palavra cultura tem o sentido de agricultura, que significa ação de tratar, cultivar e cultivar conhecimentos. É muito comum se associar a palavra cultura às formas de manifestação artística ou técnicas da humanidade, como a música erudita europeia. Definições de cultura foram realizadas por estudiosos e cientistas sociais e podemos encontrar pelo menos 167 definições diferentes para o termo cultura, incluindo a definição de que cultura é um padrão de significados transmitidos historicamente incorporado em símbolos, um sistema de concepções herdadas expressas em formas simbólicas por meio das quais os homens comunicam, perpetuam e desenvolvem seu conhecimento e suas atividades em relação à vida. Por ter sido associada ao conceito de civilização no século XVIII, a cultura muitas vezes se confunde com noções de desenvolvimento, educação, bons costumes, etiqueta e comportamentos de elite. Essa confusão entre cultura e civilização foi comum, sobretudo na França e na Inglaterra, dos séculos 18 e 19, onde cultura se referia ao ideal de elite. Assim surgem os dois lados da cultura, a erudita e a popular. Cultura, em essência, é tudo o que o ser humano é capaz de fazer. Toda interferência humana em ações, processos, relações interpessoais, forma de trabalho pode ser entendida como a cultura humana, cultura local,
cultura de um povo, de um país. Portanto, todos os seres humanos se relacionam de forma culturalmente específica, dependendo de suas tradições, e transmitem esse conhecimento e forma de relacionamento a outras pessoas e seus descendentes. Se você acha que cultura não é para você ou que você não faz cultura, pense que só o fato de pensar assim está produzindo um pensamento cultural que pode ou não ser transmitido para os seus filhos. Então, essa coisa de que cultura é para poucos é completamente equivocada. Cultura é para todo mundo, porque todo mundo faz cultura. Olá, meu nome é Paloma e hoje eu vou falar sobre uma tese que estamos estudando. Falar não, eu vou desenhar. Ou melhor, quem vai desenhar é o Richard, que é o único do grupo que sabe fazer isso. E essa tese é mais ou menos assim. Ao surgir na sociedade, o indivíduo, por sua vez, nasce como uma folha em branco a ser preenchida, ou seja, nasce com a consciência desprovida de qualquer conhecimento. Com isso, podemos concluir que, em tese, todos os indivíduos da sociedade nascem iguais. Esse pensamento surgiu no século XVII e foi criado por um filósofo chamado John Locke e denominado como tábula rasa. Com o passar do tempo, todo o processo de conhecimento, ou seja, conhecer, saber e agir, é aprendido através da experiência, do contato humano com outras culturas, as quais são repertório das ações humanas e seus produtos, guardados e transmitidos de geração em geração. Partindo dessa ideia, é possível falar em dois tipos de cultura, a cultura material e a cultura imaterial, sendo esses elementos concretos, como roupas, armas e habitações. Cultura imaterial podemos classificar como conjunto complexo de elementos simbólicos, por exemplo, hábitos alimentares, danças, rituais religiosos, ações e linguagem de cada cultura. Cada sociedade estrutura sua própria cultura após receber a influência de outras, as quais são transmitidas oralmente ou por ações de contato físico. No entanto, a vida urbana e a cultura de massa promovem um processo de homogeneização cultural, ou seja, todos os indivíduos passam a seguir o mesmo padrão de cultura, que é imposto pela mídia e outros poderes superiores. Esse padrão contém símbolos e interesses universais, tais como culto a marcas famosas, consumismo e a busca de uma beleza padrão. Assim, ocorre uma perda gradual do que chamamos de identidade cultural. Enfim, podemos concluir que identidade cultural é o sentimento de identidade de um grupo, cultura ou de um indivíduo, na medida em que ele é influenciado no que diz respeito à história, nacionalidade, idioma, crença e etnia, formando então o caráter do indivíduo. Após essa explicação, eu vou dar um exemplo rápido de como essa teoria ocorre na sociedade. Bom, o indivíduo, como eu já havia dito, surge na sociedade como uma folha em branco, desprovido de qualquer conhecimento ou hábito. Após algum tempo, esse indivíduo se depara com outras culturas, hábitos e formas de agir, e passa a obter para si mesmo alguns desses costumes, formando um indivíduo totalmente diferente de outro já existente. Ao longo do tempo, a pessoa tende a se juntar com aqueles que têm hábitos e culturas semelhantes a ele, formando grupos culturais ou, atualmente chamadas, de tribos culturais. Dessa forma, a composição de diversos indivíduos com hábitos e costumes diversificados formam o que conhecemos
por sociedade. É isso aí, pessoal. Hoje o tema, o que é identidade cultural? É simples. Se nós formos definir identidade cultural, nós poderíamos colocar como sentimento de pertencimento que um indivíduo, um grupo tem diante de uma sociedade. Simples, né? O conceito ele não tem tanto segredo assim. Mas é evidente que ele foi tratado com vários outros autores, né, com diferenças, com análises distintas. Mas pensar nesse aspecto é pensar o seguinte: por que identidade? Por que essa palavra, o que ela significa? O termo identidade ele tem uma ligação muito direta com a noção de reconhecimento, de se identificar. Portanto, vamos fazer uma análise rápida, assim, apenas um paralelo. Se eu pego uma identidade, né, um documento de identidade, ele serve para quê? Para me identificar. Então ali ele vai ter aquilo que está relacionado ao que eu sou. Então identidade cultural está relacionado ao que nós nos constituímos. Por isso essa ideia de indivíduo, né, grupo, pertencimento, tudo está envolvido nesse conceito, certo? O conceito de identidade, toda vez que ele é tratado, ele sempre remonta a uma noção de identidade de cultura. Nós vamos entender cultura como conjunto de símbolos, como conjunto de elementos que um povo troca, né? E que ao mesmo tempo cria essa noção de pertencimento. Por isso que identidade cultural são conceitos, né, que estão relacionados na sociologia para tratar como que um determinado grupo social se identifica com o outro, o eu e o outro. Quando se pensa nesse aspecto, eu acho que é fundamental nós notarmos como que a identidade cultural está relacionada a questões raciais, questões identitárias, questões étnicas e principalmente como que historicamente um grupo tem uma ligação em um certo espaço local. Vou dar um exemplo antes de começar aqui a entrar na ideia de hibridismo, que nós vamos falar muito sobre o Brasil. Quando nós pensamos a respeito de uma identidade cultural, vamos imaginar que uma família que mora, por exemplo, sei lá, numa residência, numa área rural, fica ali anos e tem um reconhecimento no lugar. Então tudo que envolve o sentimento, tudo que envolve o local, tudo que envolve o espaço e as relações entre os indivíduos fazem parte desse grande, né, desse grande complexo que chamamos de identidade cultural. Portanto, o reconhecimento de um grupo está associado à sua cultura. Podemos falar isso de comunidades indígenas, podemos falar isso inclusive de populações urbanas, podemos falar isso de qualquer grupo que tenha contato com um determinado espaço e tenha uma noção de permanência. Por isso que quando se vai falar muito de identidade cultural, lembra-se muito do conceito de nação. Né? A expressão nação ela está muito associado a um grupo que tem um sentimento comum, que tem uma noção de pertencimento, que pode estar vinculado no pertencimento a um território ou não. Por que um não? Vamos no caso dos povos palestinos. A Palestina, por exemplo, é um povo, tem um sentimento de nação, tem uma ligação com um território, mas é um povo que não tem estado reconhecido internacionalmente. E é justamente nessas questões que envolvem problemas políticos, né, de povos que têm uma identidade cultural, têm uma ligação de nacionalidade, mas não possuem, por exemplo, um território delimitado ou ainda, como que se quer dizer, soberano, né, que teria soberania em certos espaços. Para pensar a identidade cultural, não dá, né, não podemos nunca esquecer da noção de hibridismo. O conceito e a palavra híbrido é trabalhado no sentido de alguma coisa que é misturado, que não é puro, que não é autóctone. Então o que nós queremos dizer é que hibridismo está associado, por exemplo, a núcleos e misturas de valores culturais. O Brasil é um exemplo fundamental, acho que assim, uma questão exemplar ao Brasil mesmo. Porque quando se pensa em cultura brasileira, não é possível falar de uma cultura que seja única ou que seja ao mesmo tempo genérica, homogênea, né? No Brasil dá para se falar de valores culturais extremamente misturados. Se tentássemos definir o que é o ser brasileiro, não daria para dar uma definição única. Se fosse, seria no mínimo um povo híbrido. Híbrido porque é um povo misturado. Quer ver um bom exemplo? Uma das primeiras religiões que se tem no Brasil é a Umbanda. E a Umbanda nasceu no século XX. Mas como assim são as primeiras? Fundadas no Brasil é a Umbanda. Nós não estamos falando, por exemplo, do cristianismo, que ele não tem origem no Brasil, né? Ele não veio daqui. A Umbanda mesmo, ela mistura valores sincréticos, tem um sincretismo, mistura de valores culturais, com candomblé, com elementos do kardecismo espírita, com elementos inclusive do próprio cristianismo católico, e que ao misturar, né, se transforma em uma cultura nova, alguma coisa híbrida que é vinculada a esse sincretismo. Como é que se fala de uma identidade cultural nesse caso? Está se falando, na verdade, de mistura de valores, povos que vão misturar elementos culturais e formar um novo complexo cultural. A festa e a lavagem do Senhor do Bonfim, inclusive a imagem que aparece aqui na tela para vocês, é um excelente exemplo. É uma festividade que ocorre, né, festividade religiosa, que ocorre na cidade de Salvador no começo do mês de janeiro, na segunda semana,
E é uma festividade que mostra muito esse lado de mistura de uma identidade cultural que pertence, né, à comunidade brasileira de modo amplo e mais especificamente ao povo da Bahia. Stuart Hall é sem dúvida um dos autores mais importantes que se tem no tema das identidades culturais. Uma das suas obras mais importantes, né, uma obra inclusive que foi, eu diria, um divisor de águas ao pensar, né, o sujeito na modernidade, o Stuart Hall foi trabalhar o que é o homem, né, diante das relações interculturais e principalmente no mundo ocidental. Lembrando, só Stuart Hall ele foi um jamaicano, inclusive britânico também, porque viveu grande parte da vida dele, né, na Inglaterra, e ele produziu a ideia de que o homem na modernidade ele pode ser separado com 3 grandes identidades. A primeira identidade é o que ele chamou de sujeito iluminista. O sujeito iluminista estaria associado a um homem que está ligado a um paradigma da razão, uma noção de universalidade, um modelo europeu de sujeito identitário. Então, criado determinados padrões de comportamento baseados nesse olhar europeu, iluminista, racionalista, típico, né, do século XVIII para o XIX. Do século XIX até as eras da Segunda Guerra Mundial, uma noção de muito otimismo de pertencimento a essas identidades, das crenças, dos valores da ciência, mas principalmente a ideia de reconhecimento do eu e do outro, a noção de que pertencemos a uma mesma comunidade internacional. Ele vai chamar isso de sujeito sociológico, essa segunda, né, divisão. O que é mais interessante, que é o foco principal da obra dele, é entender, por exemplo, as identidades culturais no cenário mais do sujeito pós-iluminista, ou o que ele mesmo chamou de sujeito pós-moderno, que é a última designação. O que seria esse homem, né? Ele seria um homem como uma colcha de retalhos, vou usar uma expressão aqui minha, uma colcha de retalhos. A identidade cultural na pós-modernidade ela é completamente fluida, ela não é baseada em algo homogêneo, muito menos numa coesão típica do sujeito sociológico. Esse homem da pós-modernidade, ele é um homem que é dividido nas suas várias influências e que cria uma cultura completamente nova. Por exemplo, um homem que tem uma linguagem que é do país colonizador, vamos imaginar nós brasileiros, nossa língua oficial é de um país colonizador. Nós temos, por exemplo, cenários de tecnologia que vêm de outros países, hábitos alimentares que vêm de outros continentes, etc. Quer dizer, construímos um homem novo, um homem híbrido que não tem mais essa homogeneidade. Inclusive, é nesse aspecto que eu gostaria de ler aqui uma citação curta. O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um eu coerente. Dentro de nós, há identidades contraditórias empurrando em diferentes direções, de tal forma que nossas identificações estão sendo continuadamente deslocadas. É esse processo de mudança, de mistura e de movimento que marca a pós-modernidade. Quando Stuart Hall morreu no ano de 2014, ele deixou um legado fundamental para a sociologia. Não dá para se pensar as ideias, ou pelo menos a noção de identidade como se queria o sujeito universal, a crítica que o Stuart Hall faz ao marxismo, com a noção de sujeito, né, revolucionário, que seria um parâmetro universal. As ideias clássicas do positivismo na crença de um universo científico perfeito e seguro. O mundo contemporâneo é essa fluidez, essa mistura de valores que faz, tanto do eu quanto do outro, alguma coisa em comum, mas antes de tudo, diferentes. Então, complexo, complicado, desinteressante. O que é hibridismo cultural? O que é sujeito cultural? Quando você se olha no espelho e fala, quem sou eu? De onde eu vim? Onde eu quero estar daqui a 5, 10 anos? Você prefere uma coisa que não te faz pensar ou você prefere construir a sua própria identidade, que é um híbrido, que é uma mistura de todas as culturas que vem pra gente? Nós estamos aqui sendo sujeitos híbridos. Data show de Taiwan, a lâmpada de outro país, um pano, enfim, nós somos uma mistura de culturas
construindo a nossa própria cultura. E é sobre essa nossa própria cultura, é sobre essa nossa própria identidade que nós vamos estar partilhando nessa oficina a partir de amanhã. Hoje só foi conversa, só foi teoria. A partir de amanhã não terão cadeiras aqui. A pessoa que entrar para o recinto de oficinas, a gente vai realmente desenvolver estas habilidades, este sujeito que está, será que sufocado por um hibridismo, ou nós não conseguimos identificar qual é a nossa essência cultural? Mas enfim, a partir de amanhã nós estaremos aqui para continuar com a nossa oficina, mas de forma prática. Eu, como sou sujeito de teatro, a gente vai puxar a nossa oficina para o teatro. Nós vamos explicar e explanar e fazer estudos de caso sobre o que é teatro, quais são os instrumentos de linguagem do teatro, o que é palco, o que é caixa cênica, o que é história. Vamos aprender a formar personagem, vamos aprender a interpretar personagem, vamos aprender a maquiar, vamos aprender a composição de figurinos, vamos aprender, enfim, vamos aprender a nos manifestarmos culturalmente segundo aquilo que nós pensamos e aquilo que nós sentimos. Portanto, não vou trazer nada pronto, vamos construir junto, porque no domingo a gente vai convidar pessoas para assistirem, que hoje é apenas eu aqui no palco. No domingo serão, quem sabe, pessoas que se superaram nesta oficina e que no domingo virão aqui para falar: eu cheguei de um jeito e estou saindo de outro. Espero que sim. Essa é a minha vontade, esse é o meu objetivo. Foi para isso que eu estudei, foi para isso que eu me preparei e é para isso que eu estou aqui. Ok? Eu estou aqui pronto por mais meia hora. Para quem quiser fazer as inscrições para o Minas de Cultura, lembrando que eu já tenho 8 inscrições, faltam apenas 12, porque o projeto de Minas de Cultura prevê apenas 20 participantes. Ok? Muito obrigado a todos, eu agradeço pela acolhida, agradeço pelas pessoas que me ajudaram que eu chegasse até aqui, o meu amigo Carlinhos, pessoal que eu aprendi a gostar, um moleque sangue bom, o Luiz aqui do lado, o pessoal aqui do lado da conveniência da Dona Joana, e enfim, o Matheus, professor Fabiano, e a todos vocês que com paciência nos ouviram e nos fez chegar aqui e mostrar a que viemos, ok? Eu agradeço a todos, gratidão, beijo no coração e estou à disposição de vocês por mais meia hora para a gente fazer as inscrições para quem tiver interessado em participar desse processo de formação cultural que será ministrado até no domingo. Ok? Muito obrigado a todos, muito obrigado a você que está aí em casa, muito obrigado a todos que estão aqui participando conosco. Desta aqui não é uma live, que é uma gravação, mas que é o resultado de um projeto que nós estamos fazendo aqui na cidade de Rondonópolis para mostrar para todo o Mato Grosso quem é o meu sujeito, quais são as minhas habilidades, quais são os lugares que eu ainda sonho, mas que não consegui chegar. A gente vai, através da nossa forma de comunicação e expressão, quem sabe, facilitar esse processo da gente se entender e se superar. Esse é o nosso recado, fica aqui a nossa gratidão, beijo no coração e até mais então, pessoal.